Atlético 0, Botafogo 0. A gente viu o clima quente, mas um jogo também que o Atlético teve um expulso, o Rubens, no primeiro tempo, e mesmo assim conseguiu sair sem sofrer gols para o Botafogo. Deixa eu apresentar aqui os meus companheiros hoje. Grande Luiz, bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Rapsold, tamo aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tranquilo. Thiago Valu. Estamos de volta. Beleza, meu irmão? Beleza. Thiago Fernandes. Daqui a pouquinho o Everton de casa também participa com a gente. Ô Luiz, o que você diria desse jogo? Eu vi o atleticano muito preocupado com a sequência, até com o desempenho também, né, do Atlético nos últimos jogos. Tem essa expulsão e aí às vezes as pessoas pensam, pô, teve expulso, o Botafogo voando, vai ser presa fácil. Aí o Atlético não sofre gol, também não lembro de grandes oportunidades do Botafogo. Qual que foi a sua visão depois desses 90 minutos de ontem no Independência? A partida, primeiramente, obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar aqui mais uma vez. A partida, ela tem que ser dividida em dois momentos, né? Até a expulsão do Rubens, o Botafogo já era muito melhor que o Atlético, já dominava o Atlético, mas acaba que com a expulsão do Rubens, eu acho que o Atlético, depois da expulsão do Rubens, por incrível que pareça, acaba sendo, assim, um pouco fortalecido essa partida. A parte mental que a gente via no Atlético nas últimas partidas muito abaixo, um time muito apático, e com um jogador a menos o time correu em dobro, né, cara? O time se desdobrou muito, então acaba que nesse aspecto foi até relativamente bom, mas mais uma vez o desempenho do Atlético, aí falando principalmente dos 40 minutos, onde tivemos ali 11 contra 11 na noite da última quarta-feira lá no Independência, o Atlético mais uma vez muito abaixo. Depois disso, aí a partida realmente, na minha opinião, vai muito só para essa parte mental que eu acho que o Atlético pode tirar da noite da última quarta-feira lá no Indepa. Rapsold, eu sei que você é um cara otimista. Você saiu desse jogo mais otimista? Como é que você viu aí esses 90 minutos? Cara, os 90 minutos foram de pura pressão do Botafogo, né? Até os 45, até os 40 que foi a expulsão do Rubens, o Botafogo tinha amplo domínio, o Atlético não conseguia sair do lugar. Eu acho que a escalação do Saravia, até comentei ontem na transmissão o seguinte: quando você entra para empatar ou perder, o máximo que você consegue mesmo é só empatar. Você nunca vai conseguir uma vitória quando você entra para empatar um jogo. E o Atlético, quando entra com o Saravia, ele entrou nitidamente para empatar. Saravia na segunda linha, né? Exatamente, na segunda linha de meia. Então, assim, para mim não deu certo, para mim foi ruim, para mim foi péssimo. Ele poderia ter colocado um Alisson, um próprio Palácio, para tentar uma velocidade, uma saída, uma escapadela, algo do gênero, mas não. E aí, após a expulsão do Rubens, aí, meu amigo, um jogo de ataque contra a defesa, onde o Atlético, o Milito, foi muito inteligente em colocar o Rabelo, porque sabia que ia ter chuveirinho. O Rabelo tirou todas as bolas aéreas ontem. O Mariano foi invertido para o lado esquerdo e conseguiu defender muito bem em cima do Luiz Henrique, apesar do Luiz Henrique ser muito bom driblador, ele e o Almada, eles conseguem achar espaço onde não tem. A diferença do Mariano pro Rubens marcando o Luiz Henrique, né? Total, né? Marca no espaço, marca, né? Foi bem mesmo. Grande mas também jogo, um jogo diferente, né? Porque o Rubens não marcava o Mariano com aproximação, né? O Atlético, ele estava marcando um pouco mais distante. Mas eu acho que o Mariano marcou mais aqui. Muito mais. Você via que ele dava umas pancadinhas por baixo. O Mariano é velho de guerra, né, gente? Eu falo muito lá no canal o seguinte: o problema do Mariano não é qualidade técnica, não é idade. Se ele tivesse aí 4 anos mais novo, ele tava aí tranquilo. 2021 que eu digo. Talvez não tivesse aqui na Europa. Exatamente, né? Talvez estaria voltando pro Brasil. Então, assim, o Mariano conseguiu fazer o que deu conta de fazer. E o Atlético se defendeu muito bem, né? O Everson teve uma grande defesa difícil no segundo tempo, para aquela tirada de cabeça. O restante do Vitinho, o restante a defesa protegeu muito bem. Aí a pergunta que você me faz é: o Atlético sai fortalecido? Com certeza. E não só pelo cenário do jogo. O Atlético consegue sair fortalecido porque, primeiro, jogou com apenas 4 titulares, numa sequência que, enquanto o Botafogo descansou 11 dias, o Atlético jogou 3 jogos em 11 dias. Né? É bem diferente isso. Apesar dos jogadores do Botafogo também estarem na seleção, eles conseguiram estar em campo ontem. Os do Atlético não conseguiram estar em campo. Então, o Atlético sim sai fortalecido aqui, que aqui estava muito abalado. E principalmente, para finalizar meu comentário, o Atlético tira 2 pontos do Botafogo, o Palmeiras vence o seu jogo, aproxima os dois e os dois têm um confronto que, na minha opinião, as duas equipes vencem os seus próximos jogos e aí eles vão decidir às 21h30 de terça-feira, Luiz. E aí às 21h30 de terça-feira, num jogo muito físico, num jogo muito pegado, que pode ter lesão, que pode ter problema, que pode ter um desgaste físico e emocional. Parem para pensar aqueles que estão do outro lado da tela. O Botafogo lidera desde a 16ª rodada.
chega na 36ª, que esse jogo Botafogo e Palmeiras vai ser na 36ª, e ele perde a liderança, e aí depende só do Palmeiras ser campeão. Os jogos do Palmeiras são teoricamente mais tranquilos que os jogos do Botafogo. Como é que vai estar a mente desses caras numa final? Então sim, tudo melhorou pro Atlético. Aí, ao lado do otimismo. Eu saio do otimismo para ir pro pessimismo, vai. Esse comentário do Rap Show vai sair mais sucinto em 4 temporadas de 12 episódios cada temporada no Netflix. Duas horas. Não, falando. mas você quer que eu resuma? 2 horas. Quer que eu resuma o comentário do Rap Show? O jogo mudou o panorama. Não, o jogo mudou o panorama pro Atlético. Tô brincando. Botafogo tá com assim, mais pressionado no Brasileiro. Botafogo não conseguiu vencer o Atlético com muitos desfalques e com um jogador a menos. Você continua tão pessimista? O Atlético já está derrotado dia 30 ou você mudou de ideia? Não, eu sigo sendo realista, como diz o meu amigo Thiago Valor. Eu aprendi isso com ele e estou tentando levar isso pouco mais pra minha vida. Não, Thiago Valor, senhor? não tanto. Essa é uma mentira que eu contei aqui para vocês. Eu não sabia. Mas somos amigos. Mas eu sou um pouco mais... Tenho bebido da mesma fonte do Valor, que é a do realismo. Então, a grande realidade é que o Botafogo segue como favorito. Ele segue como favorito. Por ser jogo único, o Atlético pode vencer. Só que, diante do que nós vimos na noite de ontem, eu começo a acreditar que o Atlético tem algumas coisas para entregar. Então o cenário melhorou. O cenário melhorou, isso é inegável. O cenário hoje é de uma melhora. Considerável, inclusive. Porque, só para concluir rapidinho essa parte aí, o torcedor tem que entender uma coisa. O que é jogar bem? É fazer bem o que você se propõe a fazer. O Atlético entrou nesse jogo, como bem disse o Rap Show, eu falei ironizando o comentário dele, mas eu prestei atenção em cada um dos 14 minutos que ele ficou falando, e uma coisa que ele disse é real. O que é jogar bem? É fazer bem o que você se propõe a fazer. O Atlético não entrou nesse jogo para vencer o Botafogo, para atropelar o Botafogo. O Atlético entrou nesse jogo para se defender e tentar uma chance num contra-ataque. O Atlético foi bem. Para a proposta que ele tinha, ele foi bem. O Everson fez 4 defesas durante todo o jogo. No amplo domínio e amasso do Botafogo, foram 4 defesas do Everson. O Botafogo teve 4 finalizações na direção do gol adversário. Eu não posso achar que isso é nossa, o Botafogo amassou o Atlético. Diferentemente do que foi o jogo Atlético e Flamengo, que o Atlético empata por 0-0 lá no Rio de Janeiro, contra um Flamengo reserva e um Atlético titular, e o Flamengo sim amassou o Atlético. O Flamengo atropelou o Atlético. O Flamengo não fez o gol por um acaso e pela ótima fase do Everson. E também porque o Davi Luiz bateu um pênalti muito mal para mim. Mas se a gente olhar o jogo de ontem, em momento algum o Botafogo teve as chances e as oportunidades que o Flamengo teve diante do Atlético. Então nós estamos pegando 2 cenários. 2 cenários em que o Atlético empata por 0-0, um jogo em que você enxerga um time sendo amplamente dominado, e um outro jogo em que um time controlou a forma dele a partida. Para mim, o Atlético ontem esteve muito mais no controle do jogo que o Botafogo, porque ele decidiu se defender. Eu concordo, mas falta para o Atlético, para o Milito, talvez uma única coisa, né? Ele já provou que ele consegue fazer esse time se defender muito bem, mas ele precisa achar alguma saída. Porque em algumas partidas que a gente viu o Atlético fazendo o que ele fez ontem, se propondo a defender mais, a jogar com essas linhas mais baixas, falta a saída, às vezes. Falta o jogador... Assim, a gente sabe que o elenco do Atlético também, talvez... Luiz. Não, eu concordo, por exemplo, o que o Rep falou, o Saravia por ali incomoda um pouco, talvez a falta de não ter um jogador de velocidade, que seja o Alisson ou o Palácios. Então ele tem. Ele poderia, então, eu acho que é isso. Mas você acha que só colocar esse jogador talvez resolveria isso? Porque vamos pensar que no dia 30, com o time titular do Atlético, o Palácios e o Alisson também não vão ser titulares. Mas ele usa o Paulinho e o Hulk fazendo isso. Eu continuo achando... Eles acham, tipo assim, o Hulk e o Paulinho são esses caras para puxar o contra-ataque? Eles são esses caras para puxar o contra-ataque. Eles foram durante o ano passado inteiro. Mas esse ano... A característica do time era diferente do Filipão, né, desse ano o Atlético fez o time era preparado para o Filipão para fazer isso. E esse time, quando ele joga com o Daverson, o Hulk e o Paulinho voltam e eles têm essa possibilidade de sair na velocidade. Sabe qual jogo eles fizeram isso? Que houve uma pressão na hora da saída do Atlético, o Atlético não conseguia encontrar aquela saída de toque de goleiro, era bola esticada contra o River Plate 3-0.
A bola vinha, Daverson escorava, Paulinho e Hulk trocando passe rápido, Scarpa escapando, e o Atlético, você lembra que era tudo um toque. Mas peraí. E aí o Atlético conseguia chegar com muita qualidade. E o Atlético não amassou o River Plate no campo ofensivo. Foi efetivo. Mas o Atlético foi bastante efetivo porque trocava passes muito rápidos. Quando o Atlético faz o segundo gol, ele estava sofrendo no jogo. Era um momento sofrendo não, é exagero. Estava um momento desconfortável no jogo. Deixa eu colocar o Everton na tela daqui a pouco. Deixa eu falar então com o Everton Guimarães. Everton, vi você falando ontem da questão da faísca. A faísca foi riscada. Você ouviu os companheiros falando aqui. O cenário melhora para o Atlético ganha um novo ânimo para esse jogo e também vai entrar mais pilhado por tudo que foi dito, principalmente pelo Luiz Henrique. Um grande abraço. Abraço a todos. O que acontece é que a única coisa que o jogo de ontem acho que pode ajudar o Atlético no aspecto anímico, que era exatamente o que nós estávamos criticando antes do jogo de ontem. Por isso eu falava da importância dessa van premiere aí da final, só que eu imaginei que o Atlético pudesse lançar o maior número de titulares possíveis, mas entre o que eu acho e o que a fisiologia tem certeza, a distância daqui lá no Acre, né? Então, fica difícil para a gente entra com muito achismo. Eu achava, mas aí quem tinha razão era o Milito. O Milito escalou dentro das suas condições, colocou para rodar quem ele tinha à disposição. E no final das contas, o jogo de ontem, eu acho que acendeu no Atlético o aspecto anímico, que era o que mais se criticava. E aí tem a ver, não é com animação, é com espírito. O espírito que um time precisa chegar à final, eu acho que o Atlético ainda não tinha entendido. Só que ontem, por causa das provocações e da forma com a qual tudo aconteceu, acho que o Atlético ganhou nisso. Agora, o jogo de ontem vai organizar o Atlético para a final? Não. O jogo de ontem vai fazer os jogadores do Atlético jogarem mais bola, apresentar mais talento, organizar, tecnicamente os caras vão sobrar? Não. Pode acontecer, mas não tem nenhuma ligação. A única ligação para mim é o aspecto anímico. Se faltava um pavio a ser riscado para acender o Atlético para a final, ele foi riscado ontem. Agora, sinceramente, aquela conversa do Hulk com o Marlon Freitas depois do jogo, para mim explicou muito bem o que o Atlético tinha como meta para o jogo de ontem. Era segurar o Botafogo. Porque você, sem meio time, você com jogadores fisicamente moídos, e fisicamente o Botafogo sobra, é impressionante. Esse Botafogo fisicamente, impressionante. Como poucas vezes eu vi no futebol do continente, um time fisicamente tão forte, então sobra fisicamente, tem muito talento. Gastaram 350 milhões para montar esse elenco, enquanto o Atlético gastou 35, né? E aí o resultado disso, a gente viu um amasso do Botafogo, mas no final das contas, e daí? 1 ponto para cada um, o Atlético ganhou 1 ponto, o Botafogo perdeu 2. A verdade é essa, porque o prejuízo foi muito maior. E o prejuízo maior também foi que o Botafogo colocou o Galo na decisão. E outra coisa, decisão é um jogo, é campo neutro, o Atlético tem muitos jogadores cascudos, então se algo precisava acontecer para acender o Atlético para a decisão, olha, isso não transforma o Atlético em favorito, isso não reduz o favoritismo do Botafogo, isso não faz o Atlético melhor, mas quando a cabeça está bem, se o Atlético chegar fisicamente bem para o dia 30, com comportamento em dia, com a cabeça boa, com o psicológico em cima e com o nível de concentração em cima, convenhamos, né, gente? Olha o elenco do Atlético, do goleiro ao centroavante, vocês vão entender que tem muita gente cascuda ali preparada para ganhar esse título. Agora, vai ter que jogar muito mais do que ontem, né? Não dá para chegar lá no dia 30. Aliás, eu acho que o jogo de ontem abre uma interrogação imensa na cabeça do Milito. Como eu vou armar o time no jogo do dia 30? Eu parto para cima, eu jogo fechado no contra-ataque, mas no contra-ataque eu não tenho peças para ter um futebol reativo com eficácia. E aí? Então, além de tudo, teve coisas boas, mas acho que das coisas ruins não, que podem abrir dúvidas na cabeça do Milito, uma delas é como armar o time no dia 30. De fato, HG, e essa questão da confusão, eu queria ouvir você, Valu. Vamos mostrar as imagens da confusão que aconteceu depois, até entre seguranças, né, mas alguns jogadores ali também, o Luiz Henrique, inclusive, foi expulso, né, pelo árbitro da partida.
Você acha que isso muda alguma coisa, traz um clima de ainda mais animosidade, um clima ainda mais pesado para a final, ou uma final de Libertadores já vai ter esse clima? Como é que você vê? Já tem esse clima por si só, André. Boa tarde para você e para os amigos. Já tem esse clima por si só. São duas equipes numa final de Libertadores e eu continuo com a mesma opinião falando um pouquinho do jogo também, de antes da partida, né? O Botafogo joga o melhor futebol no momento no Brasil, mas até falei isso hoje lá no Deus Me Livre, a gente vive num futebol onde em vários meses da temporada já foi um time que jogou o melhor futebol no momento, inclusive o Atlético já teve esse momento no primeiro semestre, sim, que era o melhor futebol que a gente achava, alguns achavam pelo menos, eu concordava com isso, o Atlético apresenta o melhor futebol no momento, até o Flamengo do Tite, que nem está treinando mais o Flamengo, já teve esse momento na temporada. Então, o Botafogo sim, para mim é 50-50, da mesma forma que era antes dessa partida, pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o atleticano ele tem o direito de se vestir com otimismo, até de achar que realmente o Atlético entrou psicologicamente ontem na mente do Botafogo. É legítimo isso. Eu consigo enxergar que o Atlético ontem estancou uma hemorragia. Por isso que eu não diria ainda que o Atlético saiu fortalecido do jogo contra o Botafogo. Porque finalmente, depois de 3 jogos seguidos contra o Flamengo, você olha alguma coisa de um jogo, o que tem para tirar de bom desse jogo contra o Botafogo? O Everson trabalhou, mas não foi num nível nem parecido com o que foi nas 3 últimas partidas contra o Flamengo. E, defensivamente, faltaram ideias para o Botafogo diante da imposição defensiva do Atlético. Então, acho que você está falando de uma hemorragia, porque quando a gente pega os 3 últimos jogos do Atlético, Maracanã lá, o jogo da Arena e o jogo na sequência com o Flamengo, cara, desculpa, só tem o Everson para tirar desses 3 jogos. Então, por isso que, para mim, o Atlético coloca fim a uma hemorragia momentânea. Agora, o que isso vai virar no dia 30, quando o Rap fala do Botafogo? O Botafogo pode chegar contra o Atlético no próximo sábado com os mesmos 4 pontos do Palmeiras, com a vantagem aumentada desse momento, ou atrás no campeonato, enfim. Uma coisa eu tenho certeza, isso aí eu estou de acordo. Um time que não ganha há muitos anos tem esse peso mesmo quando joga muito bem. Eu lembrei, inclusive, no Deus Me Livre, quando o Atlético, em 2013, vence a Libertadores com um time que tinha, mas carregava aquele fardo pesado de 42 anos ser uma conquista a nível nacional, tá, gente? O Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro, a Conmebol também, mas eu tô falando algo em nível de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Esse jejum pesava a ponto de que, com certeza, alguns atleticanos, mesmo vendo a fragilidade do Olímpia e a superioridade parece que não vai dar. Eu penso, e aí é muito individual, que isso em algum momento pode entrar em campo na partida da Argentina no dia 30. Botafogo toma um gol do Atlético, como é que ele reage? Nesse aspecto, o grupo do Atlético não tem essa pressão. Foi campeão outro dia. O pessoal ganhou o Campeonato Brasileiro em 21 e Copa do Brasil. Então eu acho que isso em algum momento pode sim entrar em campo, dependendo da circunstância da partida. Concordo. Eu acho que o peso está bem no Botafogo. O que disse o Rap. Cara, hoje o Rap tá com algumas razões, o que me incomoda. Então, se o Rap é um cara sóbrio no programa, é algo de errado que tá acontecendo. Mas ele fala uma coisa que é interessante. Se o Botafogo chega no jogo da semana que vem, tendo sido ultrapassado pelo Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse peso que o Valu diz, ele aumenta muito. Sim. A carga para cima dos caras, ela vai ser ainda maior. E isso pode ser benéfico pro Atlético. Mas esse elenco já provou, por um outro lado, que não sofre como o elenco do ano passado, que reage diferente. Concordamos. Que o Botafogo já teve momentos assim também. É que esse elenco provou isso, mas nunca num nível tão alto. Nível tão intenso. E o final da temporada. Chegar numa final de Libertadores, faltando 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, e o time vice-líder. Um time que liderou o campeonato inteiro, de ponta a ponta. 16º até agora. Vira vice-líder. Cara, o bicho pega. A pressão fica muito forte. Porque se você parar demais. pra pensar, olha pra você ver, o Botafogo ele foi ascendendo.
Porque, na verdade, o Botafogo ele vai subindo, ele assume a liderança do campeonato na 16ª, mas ele classifica na Libertadores, na Bacia das Almas. Ele é o segundo colocado do grupo. Exatamente. vezes, E depois vence o São Paulo com dificuldade. Não foi um jogo simplório. Não foi um jogo que o Botafogo foi o senhor da partida. Gente, o próprio Palmeiras, o Botafogo sobra contra o Palmeiras na primeira partida. Mas na volta... Na volta faz 2 ou 3-0, 2-0. toma 3-2 e no final tem um gol do Gustavo Gomes que a bola pega no braço dele. Pega mesmo. E anula. Mas o Botafogo sofreu. Não, o Botafogo, quando ele Pra se joga classificar. contra equipes que estão bem fechadas lá atrás, ele tem dificuldades. Mas o Botafogo é uma grande equipe, porque eles têm 2 jogadores, que é o que eu estava falando aqui inicialmente, que Almada são e muito Luiz diferentes. Muito diferentes. O Almada é muito diferente Nossa, e o Luiz bom Henrique é. O Igor Jesus não, que tá indo pra Não, o Igor seleção. Jesus também é muito bom, mas ele é esses bom dois são jogador, diferentes mas demais. É só importante Esses pôr dois são no diferentes contexto que o demais. Luiz Henrique ontem não estava no melhor também. Claro, o Atlético tinha 5 desfalques. assim, a data FIFA prejudicou o Botafogo. O Acho Almada que não isso deve jogou, ser mas os caras têm a viagem que acaba fazendo não a preparação Não, adequada. claro. O Igor Jesus só... Começou no banco de reserva. E o Eu achei o Almada ontem um principal absurdo, hein? jogador para mim do momento, e aí é uma opinião também muito particular, não atuou ontem, que para mim o Savarino tá jogando mais do que o Igor Jesus e o Luiz Henrique. É que ele não tem, Tá jogando é que ele não melhor, tem. Não, é que o Almada ali é diferente, Cara, ele o fica Almada é muito absurdo, Não, ele é excelente, mas a ausência do Savarino obrigou muito até o Almada a vir muito pro lado esquerdo, que geralmente é o Savarino, o Luiz Henrique, o Igor e o Almada com o Gregory. Já a gente retoma esse assunto. Deixa eu só fazer uma pausa, porque... Senhores, então, a gente estava falando nessa parte do Botafogo, né? Que teve os seus problemas ontem, mas até quando não teve problemas, eu digo de peça de data FIFA, não conseguiu marcar gol no Criciúma, não conseguiu marcar gol no Cuiabá. No Criciúma até marcou, foi 1-1. Foi 1-1, mas assim, pro volume de chances. Com dificuldade. Mas contra o Cuiabá, assim, impressionante as oportunidades perdidas. É uma equipe que já tinha demonstrado algumas oportunidades, né, essa dificuldade. E assim, cara, é uma dificuldade que hoje quase todas as equipes do futebol têm quando encontra uma equipe bem fechada. O Atlético ontem mesmo com um jogador a menos se fechou muito bem e obrigou o Botafogo a começar a cruzar essas bolas para a área. Então, é muito difícil você não ter um jogador do drible curto, e o Botafogo tem... O Atlético ontem, em alguns momentos, até quando tentou jogar mais, tentou adiantar um pouquinho a marcação, quando deu um pouquinho de espaço no Botafogo, a velocidade que eles conseguem imprimir na partida, em toques rápidos, com jogadores de muita habilidade e velocidade, aí que dificulta muito. Mas no espaço curto fica mais difícil. E assim, e o que mais me chamou a atenção ontem, que mostra um pouco dessa questão mental mesmo ali dos jogadores do Botafogo, o nervosismo depois da partida de muitos deles, né? O Botafogo ainda é líder do Brasileiro, tem 2 pontos de vantagem pro Palmeiras. Então, assim, e depois do jogo, as cenas que a gente viu ali na zona mista, jogador falando que não queria falar, não, estamos de cabeça quente, filma o outro lado, fala pro outro lado. Cara, eles empataram a partida, eles não perderam, eles ainda são líderes, e então isso mostra muito pra mim como tá um pouquinho assim, essa pressão ali pra equipe carioca. E isso é o que eu acho valor, que dentro do seu comentário, que eu acho que realmente, eu não sei, eu acho que eles estão com o nervo à flor da pele depois do empate. Mas assim, vamos lá, você lidera quase... É um campeonato de 8 meses, cara. Sabe, o Atlético ganhou o campeonato recentemente, em 21, e sobrava pra caramba, mas quando vai chegando, você pode se recordar, com certeza, você teve um nível de estresse muito grande quando vai chegando esse gargalo de novembro, especialmente quando a distância diminui, não é o caso, o Atlético não passou essa dificuldade de ver a distância diminuir para 2 pontos, enfim. Então, eu considero assim, claro, não as questões ali de grade, de segurança, mas essa tensão eu acho que quer dizer que o cara está vivendo realmente o que ele está construindo. Você imagina você construir, consolidar-se durante 8 meses no pontos corridos e ter essa questão da Copa Libertadores ali adiante. Mas eu acho que é importante a gente colocar, sim, podem ser fatores que cheguem lá para o dia 30, mas de uma maneira geral a gente tem que tomar um cuidado de não fazer um exercício de parecer que esse Botafogo está enfraquecendo. Eu não consigo enxergar dessa forma. É o momento deles administrarem os nervos. Quando a gente pega o acumulado das partidas contra o Criciúma, o Cuiabá e o Atlético, são mais de 60 oportunidades de gol do Botafogo. Na contramão, nenhum desses 3 adversários, o Cuiabá, o Criciúma e o próprio Atlético ontem, oportunidades claras de gol, o Botafogo não cedeu nenhuma. É um problema. Não adianta criar tanto, não fazer os gols, mas
olhando pelo lado do Atlético, uma questão muito séria. Eu acho que o Atlético está com uma dificuldade imensa de, quando pisa no campo do adversário, conseguir envolver o adversário de alguma forma. Jogador de velocidade não tem especificamente, tem o Alisson e o Palácio. Não estou falando de jogador de velocidade no nível Paulinho, por exemplo, que entra e fala, não, agora o Atlético vai realmente ter um jogador de velocidade que desequilibre. Mas isso continua precisando ser corrigido. O time tem dificuldades em associações e assim, o Botafogo... E aí, gente, é análise até os 40 do primeiro tempo do 11 contra 11, que depois termina sendo o Atlético fazendo a partida possível. Isso precisa melhorar. E se a gente for avaliar, não tinha 5 titulares, é verdade, mas a gente tinha um Zaratio, tinha um Paulinho, jogadores que eu acho que tem... Oi? 6 titulares. Não tinha 6. Jogadores que costumam ter a facilidade, os próprios volantes, com muita dificuldade de ajudar. O Atlético não consegue tocar a bola rápido. Isso é uma coisa gravíssima. No campo de ataque, principalmente. Porque se você não tem um jogador de velocidade ou o cara do drible mais agudo, como é que você vai quebrar o adversário se você não conseguir... O momento coletivo do Atlético realmente é ruim. Isso, principalmente. Mas ontem tem alguma coisa para salvar, Sim, claro. Onde eu digo. Mas eu quero dizer, o individual também de alguns jogadores do Atlético, cara, Estão muito abaixo. Muito abaixo. Assim, o Rubens, a fase do Rubens Vamos ver os lances. É tenebrosa. Coloca os lances da expulsão. O Otávio numa fase também, cara. Até o Hulk falou sobre os cartões, né? Falou que o Rubens às vezes é um pouco afobado, que ele tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. O que mais, assim, intriga, ele conseguiu fazer 2 faltas, tomar 2 cartões em 2 minutos, pô. Em 2 minutos. Assim, eu acho até que esse cartão aí não é o ideal, mas tá tudo bem. Mas o segundo é pra dar um rancorzinho no coração. Olha isso, a bola como que ele espera? Não. Os dois são pra cartão. Você falou que não é pra cartão? Como ele Não, espera? Eu falei que dá um rancor no coração, porque não precisava fazer essa falta. Você achou uma falta boba, É que né? o primeiro é uma bobagem. Rancor em relação ao O primeiro ele é driblado de uma forma assim, eu É. entendo o que você fala. O segundo, cara, você tá marcando um jogador de velocidade que tem... Você não vai bater nessa bola da posição. Isso. Você tem que ter um pouco de noção. Dá raiva você ver aquilo acontecer em campo. E o Otávio também, né, gente? Vamos e convenhamos. Ele conseguiu dominar a bola, né? Ele é que põe o Rubens nessa fogueira. Porque ele pega a bola, ele não consegue dominar direito, aí dá um toque de qualquer jeito. Tá legal, Otávio. Aí o Rubens perde a bola ali. faz essa lambança toda que ele fez aí. A gente estava falando desse momento anímico, né, do Botafogo e tal, e a gente tem um especialista sobre isso, né? O Everton Guimarães. Ô Everton, você acha que tem esse peso que os jogadores do Botafogo estão... Ele é especialista, o HG, eu elegi o HG... Ele dá uma pipocada quando ele vem discutir comigo. Não, ele sempre fala de estado anímico, ele consegue identificar quando o time não está entrando com a faca nos dentes, quando o time está sentindo a pressão. É uma referência nacional e internacional. Eu achei que é porque ele pipocava. Não, ele sabe. Ele tinha que discutir comigo. Ele sabe quando os outros pipocam. Ele tem a diversa. Então, quando às vezes alguém gagueja, você vê que ele pega rápido. Ô, HG, você acha que isso pode pesar contra o Botafogo? Os caras meio que muito pressionados mesmo. Pô, de repente saindo da liderança ou tendo a liderança ameaçada e com essa responsabilidade de repente ser o favorito, de fato, na final da Libertadores. Eu acho que a gente não pode se apegar a isso e já reduzir o favoritismo do Botafogo, achar que, porque eles vão ter pressão no brasileiro e é um time que tem muitos jogadores jovens, então eles vão sentir para a final. Gente, eu continuo dizendo, é importante pesar o fato de ser um jogo, campo neutro, gramado orgânico, tudo isso pesa. Mas achar que só porque ontem teve uma confusão, porque o Atlético conseguiu segurar o Botafogo mesmo com meio time titular, que isso é suficiente para o Botafogo, de repente, derrapar no brasileiro e chegar mais fraco na decisão. Não é bem assim. Eu só destaquei na entrada anterior que se precisava de algo para acender o Atlético para a decisão, esse algo aconteceu ontem. Mas, para mim, isso não altera o jogo ruim do Atlético, o fato do Atlético não ter. É claro que foram circunstâncias. Aliás, a principal circunstância foi a expulsão do Rubens. Então, você já vai com meio time reserva contra o principal time da temporada no futebol brasileiro. Aí você perde um jogador num setor onde corre o principal jogador adversário. Você tem que levar isso em conta, gente. Não tem outra alternativa. Você vai ter que meter a bunda lá na parede e esperar o adversário mesmo. Então o Atlético não tinha outra alternativa. Não dá para mensurar, porque não foram 2 times titulares em campo. Não foram.
Agora, que a pressão ela acontece para todos os clubes, para todos os jogadores, todos os atletas sentem. O Botafogo vai mais pressionado para a reta final de Brasileiro e o Botafogo, consequentemente, por exemplo, vamos imaginar, o Botafogo perca para o Palmeiras no confronto direto no Allianz Parque. Ele chega para a final, ele chega para a final sentindo mais. Agora, isso vai reduzir o futebol dos caras? Isso vai reduzir o favoritismo? Vai fazer com que todo mundo jogue mal? Não, o Atlético vai ter que parir uma bigorna, um sino e uma geladeira para ganhar do Botafogo. Agora, que tem relação de mexer com o psicológico, tem. Tanto que depois do 1-1, a gente viu como é que esses caras saíram de campo. Aliás, ricos melindrados, né? Porque o rico, você toma um ponto, você tira 2 pontos do rico, ele se incomoda, você provoca. Eles podem provocar, mas você não pode provocar eles. Então o Atlético tem jogadores que também sabem provocar, que provocaram e os caras de fato sentiram. Vocês viram um descontrole depois do jogo. Inclusive que acabou contribuindo para o descontrole geral, inclusive dos próprios seguranças do clube. Agora, que isso vai mexer e apontar alguma coisa para a final, longe disso, longe disso. Não se apeguem a isso. O Atlético vai ter que parir uma bigorna, um sino e uma geladeira para ganhar do Botafogo na final. Muito mais do que simplesmente mexer com o psicológico dos caras. Como é que você não acha que ao contrário também é a mesma coisa, não, Everton? O Botafogo vai ter que parir uma bigorna, um sino e uma geladeira para ganhar do Atlético. É que assim, até o jogo de ontem, eu honestamente, vendo os últimos 6 jogos do Atlético, os anteriores a esse do Botafogo, foi as 3 partidas contra o Flamengo, o jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo contra o Atlético Paranaense e estou esquecendo de um. Derrota pro Internacional na Arena mesmo. Caiu aquele de novo. E a derrota pro Internacional. Você pega esses 6 jogos, quando você olha para eles, você fala assim, opa, peraí. Esse Atlético aqui, se ele enfrentar o Botafogo, ele vai tomar uma goleada. Só que hoje, Everton, se a gente vê o jogo de ontem do Atlético, que não estava com o time titular, importante frisar, vê a questão emocional, eu começo a ter um mínimo de confiança em relação ao Atlético. Acho que isso não é o suficiente para tirar o favoritismo do Botafogo. O Botafogo segue como favorito. Pelo momento técnico, pelo momento tático, pelo momento físico, pela questão anímica. Mas eu acho que depois da partida de ontem, pela questão psicológica, o Atlético ganha alguns pontos nessa briga pelo favoritismo. E eu não sei qual foi o número que eu tinha dado aqui ontem. Eu falei 70-30. Talvez hoje já esteja 60-40. Então, assim, eu acho que o Atlético recupera alguns pontos tirados do Botafogo em relação a essa briga, mas o Botafogo segue como favorito. Até o dia 30, você está bebendo da mesma fonte que eu. Você 50, 50? Você chega lá, tranquilo. Acho difícil, difícil. Mas hoje eu acho que está 60-40. Ontem eu falei 70-30 pro Botafogo. Hoje eu acho que está 60-40 pro Botafogo. De acordo, HG? Não. Eu acho que o Botafogo ainda... Gente, vamos analisar aqui os recursos que o Botafogo tem. O Botafogo, se ele precisa de volante, marcador ele tem, volante que pega a bola e parte com ela dominada ele tem, volante que sabe sair jogando tem, meias que sabe parar, pensar o jogo eles têm, jogador de velocidade. O Atlético também tem tudo isso, HG. O Atlético tem tudo isso, irmão. Thiago, dá uma segurada aí. Não, eu tô chateado com você, galera, né? Que parece que o Atlético é a baba do boi cansado. Parece que o Atlético é a baba do boi cansado. Não. Você está tentando comparar os dois elencos, é isso que eu estou entendendo. Mas é comparável. O Botafogo é superior, mas é comparável. Na sua cabeça. O Hulk seria titular do Botafogo? O Paulinho seria titular do Botafogo? O Botafogo... O Scarpa seria titular do Botafogo? Não estou falando de time titular, não. O Arana seria titular no lugar do Marçal? O que você Cuiabano? escala e o que você me ajuda tem aí, no HG. banco para mudar jogo. O que me ajuda aí, irmão. Que você tem no banco para mudar jogo. O que nós não podemos é colocar uma viseira, um óculos de sola, sabe, Antônios, e chegar aqui e achar que só porque aconteceu ontem um empate, aquela confusão que o Botafogo desequilibrou psicologicamente, que isso faz com que o Atlético, as forças se equivalem. Não, as forças ainda não se equivalem. Eu ainda dou um favoritismo para o Botafogo, o que não quer dizer que o Botafogo vai ganhar, exatamente porque... Vamos imaginar uma situação aqui. Começa a porra do jogo no dia 30, sobra uma disputa de bola lá pro Davidson, que entra na mente de qualquer adversário. Ele entra na mente do adversário. Ele vai para uma disputa de bola com o Barbosa. O Barbosa é força,
é porrada, é chegar junto, é isso. Ele é um bom zagueiro, mas é mais força do que jeito. Aí ele chega, dá uma porrada no Davis e é expulso. Muda o jogo, gente. Então não dá para imaginar o que vai acontecer. Você não sabe se o Atlético vai estar num bom dia, você não sabe se os caras vão estar com a cabeça. Então calma lá. Tem que ter muito equilíbrio. Então eu me apego à questão de que se faltava algo para acender o Atlético para a decisão, isso aconteceu ontem. Mas não vem com esse papo de falar que o Atlético, tá equivalendo, forças iguais. Não é. O Botafogo ainda é superior porque o elenco do Botafogo é melhor, porque sobra fisicamente, porque tem mais recursos e eu acho que a temporada prova. Então calma lá, sabe? Mas eu ainda vou num 55-45 Botafogo. Sim, HG, não vão fazer melhor de 5, né? É um jogo só. Se fosse uma melhor de 5, eu conseguiria ver da mesma forma que você esse favoritismo. O Botafogo pode estar num dia péssimo e, pra gente dar um exemplo, né? Ontem mesmo com um a menos, pra mim, no segundo tempo, uma das chances mais perigosas é do Hulk. Uma bola chutada de trás do meio campo, né? Então a Copa, pra mim, ela, por ser tão imprevisível, como você disse, a questão da expulsão, ela coloca realmente times que têm a capacidade, que tem Atlético e Botafogo em pé de igualdade. Eu lamento que o HG tenha virado um grande medroso nesses 15 dias que ele tá isso? Fora. Virou um medroso. O HG tá se borrando ali na casa dele. Aqui não dá pra ver só... O estado anímico dele, então tá ruim. O HG tá se borrando na casa dele, cara. Que isso, velho? Calma. Acalma, HG. Virou medroso. Eu acho que o grande erro do HG, se você analisar a temporada, realmente a questão física do Botafogo é impressionante e não se discute, né? Só que o Botafogo vai jogar uma final de Campeonato Brasileiro numa terça-feira. E o Atlético, se o Milito não enlouquecer, e conto com isso, conto severamente, viu? Você não enlouqueça, Milito, o Atlético vai ter seus titulares todos descansando. Então, assim, para os caras jogarem 21h30 de terça-feira, isso pesa. Numa final não pesa. Pesa sim, porque pesa para qualquer time. Então, acho que fisicamente o Botafogo ele pode vir um pouco abaixo do que ele é. O HG perdeu até o rumo de casa hoje, viu? Perdeu o rumo de casa. Eu ia falar mais, mas eu vi a carinha dele triste, eu até parei. O HG responde o pessoal e depois já emenda. Nós batemos demais nele, nossa senhora. Luiz, faltou você. Vocês aí no estúdio, com exceção do Valu e do Luiz, e do André, claro, meu chefe querido, então eu estou falando mais para Rap e Thiago Fernandes mesmo, que os reis da onda, né? Da fumaça. O problema é que enquanto eu estou falando, que estou mexendo no celular, trocando mensagem no WhatsApp, não presta atenção. O que o Rap acabou de dizer foi exatamente o que eu disse. Exatamente o que eu disse. Disse nada diferente disso. Entendeu? E ele disse que eu estou errado. Então, quer dizer, eu não posso com isso, não. É muito para minha cabeça. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Ninguém está desqualificando o Atlético aqui, muito antes, pelo contrário. O Atlético entrou na decisão e quem colocou o Atlético na decisão foi o adversário. O Atlético estava dormindo em berço esplêndido e o Botafogo falou: aqui, meu filho, é o que você precisa para entrar na decisão, eu vou te oferecer agora. E colocou. Então agora o Botafogo, entendeu, que pariu esse filho, ele que embale, porque ele colocou o Atlético na decisão. Isso é fato. Agora, o que o Atlético vai fazer com isso é problema dos jogadores cascudos, experientes, acostumados com grandes decisões, muitos deles com passagens por seleções ou que ainda estão em seleções. Então, pera lá, Botafogo também não vai enfrentar a baba do boi cansado não, meu irmão. Tem muita água para correr debaixo da ponte aí. Eu só não vou nessa onda do Thiago aí. Ai, que não sei o quê, o Galo é favorito, ai, que reduziu. E para. Reduziu sim, HG. Ô, HG, você quer